Antes de continuar rolando a tela, escute isso. Talvez esta mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Você já teve a sensação de que Deus está demorando para responder suas orações? Talvez você esteja esperando por uma oportunidade, uma cura, uma restauração ou uma mudança em sua vida. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece continuar acreditando. Mas a Bíblia nos ensina algo muito importante. Deus nunca chega atrasado. Ele age no momento certo. Lembre-se da história de Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, muitas pessoas esperavam que ele fosse imediatamente ao seu encontro. Mas Jesus demorou. Aos olhos humanos parecia tarde demais. Lázaro morreu, foi sepultado e todos acreditavam que não havia mais solução. Porém, quando Jesus chegou, mostrou que o tempo de Deus é diferente do nosso. Aquilo que parecia impossível se tornou um milagre. Lázaro foi ressuscitado e todos puderam ver o poder de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento parecido. Talvez exista uma situação em sua vida que parece sem solução. Talvez você esteja pensando que já passou tempo demais e que nada vai mudar. Mas Deus continua sendo especialista em fazer o impossível acontecer. O problema é que muitas vezes queremos controlar o tempo de Deus. Queremos respostas imediatas. Queremos entender tudo. Porém, a fé verdadeira aprende a confiar mesmo quando não entende. A palavra de Deus nos ensina que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos e que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Isso significa que Deus vê coisas que nós não vemos. Enquanto nós enxergamos apenas o presente, ele vê o futuro completo. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja lutando contra a ansiedade, o medo ou a tristeza. Talvez esteja enfrentando problemas dentro da sua família. Mas Deus conhece cada detalhe da sua situação. Ele conhece as lágrimas que ninguém vê. Conhece as preocupações que você guarda em silêncio. Conhece as orações que você faz quando está sozinho. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. Às vezes, Deus trabalha primeiro dentro de nós antes de mudar aquilo que está ao nosso redor. Ele fortalece nossa fé, desenvolve nossa paciência e nos prepara para receber aquilo que estamos pedindo. Por isso, não desista de orar. Não desista de acreditar. Não desista de confiar. Lembre-se de Abraão. Deus fez uma promessa quando tudo parecia impossível. Os anos passaram, mas Abraão continuou acreditando. E no tempo certo, a promessa se cumpriu. Da mesma forma, Deus continua cumprindo promessas hoje. Talvez a resposta não venha da forma que você espera. Talvez não aconteça no momento que você imaginou. Mas Deus permanece fiel. A Bíblia declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que, mesmo nos momentos difíceis, Deus pode fortalecer você para continuar caminhando. Deus trouxe você até esta mensagem porque Ele tem uma palavra para o seu coração hoje. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que tudo parece dar errado. Oramos, esperamos e buscamos respostas, mas parece que o céu está em silêncio. Nesses momentos, é fácil pensar que Deus nos esqueceu. Porém, a Bíblia nos mostra que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, significa preparação. Olhe para a vida de José. Deus deu a ele sonhos grandiosos, mas antes do cumprimento da promessa, José foi vendido pelos próprios irmãos, foi acusado injustamente e passou anos na prisão. Humanamente falando, parecia que tudo estava perdido. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez existam sonhos que parecem distantes, portas que ainda não se abriram e respostas que ainda não chegaram. Mas Deus continua no controle. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas. O problema é que queremos as respostas no nosso tempo, enquanto Deus trabalha no tempo perfeito dele. Enquanto você espera, Deus fortalece sua fé. Enquanto você espera, Deus molda seu caráter. Enquanto você espera, Deus prepara circunstâncias que você ainda não consegue enxergar. Por isso, não permita que a ansiedade tome conta do seu coração. Entregue suas preocupações ao Senhor. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe das suas lutas, dos seus medos e das suas lágrimas. Lembre-se também da história de Davi. Antes de se tornar rei, ele passou anos sendo perseguido. Mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, precisou enfrentar gigantes, desafios e momentos de grande sofrimento. Mas Deus nunca abandonou Davi. Da mesma forma, Deus não abandonará você. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha financeira. Talvez esteja enfrentando problemas familiares. Talvez esteja lutando contra o desânimo ou a tristeza. Seja qual for a situação, saiba que Deus continua ao seu lado. Quando Pedro andou sobre as águas,
Ele permaneceu firme enquanto mantinha seus olhos em Jesus. Mas quando começou a olhar para a tempestade, teve medo e começou a afundar. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Olhamos tanto para os problemas que esquecemos de olhar para Deus. Porém, hoje o Senhor convida você a renovar sua confiança nele. Não baseie sua fé no tamanho do problema. Baseie sua fé no tamanho do Deus que você serve. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, alimentou multidões, curou enfermos e ressuscitou mortos continua poderoso. Ele não mudou. Seu amor não mudou. Suas promessas não mudaram. Por isso, continue caminhando. Continue orando. Continue acreditando. Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. Talvez Deus esteja organizando coisas que seus olhos ainda não conseguem ver. Não desista agora. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até mesmo as dificuldades podem ser usadas pelo Senhor para produzir crescimento. Vai te levantar. E antes de encerrar esta mensagem, eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Mesmo que hoje você não veja a solução, continue acreditando. Mesmo que a resposta pareça demorar, continue orando. Deus está trabalhando em seu favor neste exato momento. Receba esta palavra no seu coração. O que Deus preparou para você é maior do que qualquer dificuldade que esteja enfrentando agora. Confie, espere e permaneça firme, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. E existe algo que você nunca deve esquecer. Deus não olha para você da mesma forma que o mundo olha. Muitas pessoas enxergam apenas os seus erros, suas falhas e suas limitações. Mas Deus enxerga o potencial que Ele colocou dentro de você. Talvez você pense que não é forte o suficiente, capaz o suficiente ou preparado o suficiente. Porém, Deus tem o costume de usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Foi assim com Moisés, com Davi e com tantos outros servos de Deus. Eles não eram perfeitos, mas estavam dispostos a confiar no Senhor. Por isso, não deixe que o medo impeça você de viver os planos que Deus preparou para a sua vida. Entregue suas preocupações nas mãos dele e siga em frente com fé. Lembre-se, quando Deus guia os seus passos, nenhum obstáculo é maior do que o poder dele para abrir caminhos e realizar milagres. Talvez hoje você esteja carregando preocupações que ninguém conhece, mas a Bíblia nos lembra, em Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus vê cada lágrima, conhece cada luta e nunca abandona aqueles que confiam nele. Continue firme, porque o cuidado de Deus já está alcançando a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém e inscreva-se para receber mais reflexões da Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente.